Ora, para o tema de hoje nos ocorre, para poder vocês entrarem numa mesma sintonia, todos nós, né? Quem gosta de história aqui? Levanta a mão. Ah, então só sou eu. Então vamos lá. Isso é um conto que eu vi Divaldo contar uns 20 anos atrás ou mais, mas eu vou contar o sabor das minhas emoções, né? Então, assim, existia um reino muito antigo, existia o seu senhor, que dispunha de 4, 5, 6 escravos, e não pensem que eram escravos de cor, escravos brancos naquela época, né? Num reino distante, aqui perto do Marrocos, para depois de Marrakech. E lá, esse cidadão, esse rei, esse senhor, que não era um rei, mas era um senhor, um fidalgo, ele pediu para o seu escravo predileto, que era, inclusive era uma tradição, o seu escravo predileto, ir até o mercado comprar as suas ervas que lhe davam gáudio e prazer. E o seu escravo, que estava encarregado, né, de fazer, sabia todos os pontos, se era fresco, aquelas ervas para fazer, foi. Só que o escravo, no meio do caminho na calçada, avistou a morte. O escravo avistou a morte, e a morte olhou para o caderno, olhou para o escravo olhou para a morte e lembrou-se, o escravo, que se ele conseguisse partir para outra cidade, ele enganaria a morte. O que é que ele fez? Voltou com o cavalo muito rápido para o seu senhor e disse: Senhor, encontrei a morte. Como pode? E aí o senhor já sabia da tradição. Pega o melhor cavalo mais rápido e vai para a cidade de Samara, que fica tudo perto ali da Rússia, com coisa ali. E o escravo pegou o cavalo rápido e foi para a cidade de Samara. O seu senhor, como não tinha nenhum outro escravo que conhecesse todas as suas ervas, ele mesmo teve que ir aborrecidamente para o mercado. E no meio do caminho, ele avista a morte. E zangado com a morte, ele faz: o que é que tu fazes aqui? Por 2 vezes estás tirando o meu humor. Primeiro foi com o meu escravo, depois agora comigo. E a morte assim: bem, eu estou achando muito estranho que está falando assim comigo. Não, porque o meu escravo lhe avistou e, como a tradição, ele foi para a cidade. Então, o que eu achei estranho é que eu olhei para o meu caderno e ele estava para eu levar ele na cidade de Samara, e ele estava aqui nessa cidade. Resumindo, não importa para onde a gente vá, não é? Jesus, através do Evangelho de João 14,16, proferiu palavras maravilhosa, dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito: me vou para vos preparar o lugar, e assim que vos estiver preparado. São as moradas que são muitas, né? Em escalas, como tem no Livro dos Espíritos, nas ordens dos Espíritos, que vai da escala de 100 e vai decrescendo ali, nos mostrando que os espíritos, encarnados e desencarnados, nós obedecemos uma escala evolutiva. É muito interessante ler essa parte do Livro dos Espíritos, porque mostra que existem os espíritos que estão para brincar, não só quando estão no mundo espiritual, quando estão no meio de nós. Eu passei uma fase muito lá atrás, nessa questão da mediunidade, que quando eu não tinha esse conhecimento da doutrina espírita, me lembro muito bem que numa certa altura eu procurava a chave do carro não tinha saído dali. Mas esses espíritos brincalhões faziam com que eu ficava feito um peru doido, sabe o peru, na véspera do Natal, gulu, 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 e procurando tudo, e até eu chegar ao ponto de me aborrecer, e a chave estava ali. Alguém já aconteceu isso aí? Levanta a mão. Ah, então não só sou eu que sou médio, eu tenho 1,70 m, aumentei um pouco, tinha 1,69 m. Então, nós temos uma escala espiritual. E aqui essa pergunta eu achei muito interessante, eu coloquei aqui para nós, que é a pergunta 156 do Livro dos Espíritos. Não vou começar com a 148, 49, 50. A 156 é muito interessante, porque aqui fala, ó, tá aparecendo para vocês, não? Ah, só para mim? Tá aparecendo para vocês agora. Eu achei que... tá certo. Então, a questão 156, vocês podem ver bem, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade, né? A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes sim. Eu já tive uma psicografia de uma moça com 14 anos, 8 meses e 24 dias, que nas primeiras psicografias públicas lá de Blumenau, ela psicografou, desculpe, cometi um erro, não foi Blumenau, São João Batista. O José Lucas já teve lá, é uma navezinha pequena nossa de São João Batista, né? Que é o Ocean.
E lá eu recebi uma moça, porque a mãe, eu não sabia de nada da história, ainda bem que é bom é quando o médico não sabe de nada. Eu estava lá, assim como aconteceu aqui antes da palestra, veio uma psicografia, porque a mãe estava construindo um castelo no cemitério. A moça já tinha quase uma casa com as roupas, tudo lá dentro do cemitério já. Ela ia lá, lavava, botava flores, botava coisa. E aí a filha veio na psicografia dizendo 3 coisas muito importantes. Era muito longa a psicografia, 8 páginas, 10 páginas. E ela falou, naquela altura, que, primeiro, mãe, eu não estou lá no cemitério. Eu estou perto de você, ao pé da sua cama, falando detalhes da cama da mãe. Falou que no acidente ela foi retirada do corpo antes do impacto pela agonia. Então, por merecimento, o espírito já na agonia, ele pode já deixar o seu corpo, porque sabe-se hoje que existe a morte cerebral e que o coração continua batendo, que é o último órgão que ainda está bombeando sangue, mas no cérebro, né, onde tem as ideias, né, para poder facultar-lhe as ideias do espírito, já não mais a vida ali, a vida orgânica, não é? Porque quando nós somos bebezinho não, antes aquela sementinha lá, a sementinha já tem vida, né? O coração já bate, mas o espírito não está totalmente ali ainda. Então essa resposta é muito interessante, eu trouxe para vocês, porque na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é a máquina, e o coração põe em movimento. Não é assim com a máquina? Qualquer de lavar, né? Por exemplo, a minha lá estraga muito a máquina de lavar, porque lava muito. Então não há máquina que chegue. Então o corpo é a mesma coisa, né? Quando a gente desgasta também ele. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. É aquilo que eu falava antes para vocês. Então veja bem, a gente vai primeiro tocar nesse processo aqui, que é o processo de deixar o corpo. O que acontece com o espírito depois do corpo? São N números de acontecimentos que acontecem com o espírito após deixar o corpo. Isso depende, está ligado completamente ao tipo de vida que nós levamos. Eu já escutei pessoas de 60, porque hoje uma pessoa de 60, 70 anos é jovem. Mas se ela teve uma cultura antiga, eu tenho um irmão que ele é mais velho do que eu, apenas 2 anos. Mas ele chega a dizer assim, ó, falta só 4 anos para mim ficar mais velho ainda. Quer dizer, ele já é velho desde os 9 anos que eu escuto ele dizer isso. Uma vez eu disse para ele, tu é velho desde os 9 anos que tu quer ser velho. Não é? Hoje, uma pessoa com 60, 70 anos, dependendo da cultura dela, não sei que em Portugal, é jovem. Não é? Eu estava na Alemanha, um grupinho de japoneses assim, aí eu perguntei a idade, porque eu fiquei curioso, né? Aí uma tinha 96, outra 89, outra 88, 85, 87. Porque o que eu achei curioso, pela quantidade de fruta que eles estavam comendo. Eu digo, meu Deus, eu queria comer fruta desse jeito. Meu Deus, comeram fruta, foi 3, 4 rodadas. Eu digo, mas como é que eles conseguem comer tanta coisa assim? Olha, o mais novo tinha 84, 85 anos. Viajando longe lá do Japão, uma ilha. Eles se sentem jovens. Questão de idade não é espiritual. É questão sua que você se sente só. Não é? O espírito não tem idade. Então, nós temos aqui um caso que eu trouxe, que eu recebi uma mensagem hoje da Lucy Paz, uma amiga que ontem nós almoçávamos em Lisboa, e ela foi me dar uma carona até na minha proximidade do hotel onde eu estava, né? E aí, quando passou numa determinada zona que eu disse, Lucia, eu estou muito ruim agora. Estou percebendo assim, e ela viu que eu baqueei dentro do carro. Eu não conhecia, nem sabia nem para onde é que estava indo. Aí ela disse, eu também me arrepio, tu não sabes o que foi aí desse lado que estás a olhar. Eu digo, o que foi aqui? Ela disse, não me lembro do nome, mas foi uma zona que tinha um monte de gente fumando crack, droga e tudo mais, tal. E ela disse que aí depois ela mandou esse nome aí, Casa dos Ventosos, né? Casal Ventosos. Casal Ventoso. Ventoso, acho que até botou no plural aí, eu acho que o erro é meu mesmo. E ela me passou essas fotos, Lucy, só para eu ver, porque as imagens que eu falei para ela é mais ou menos assim as imagens que eu via. Eu via pessoas ali, espíritos ainda ali. Estão naquela zona ali, porque é como se eu estou viciado naquela droga, volto para aquele local buscando ainda, é como se eu nem soubesse que eu desencarnei.
Entende? Essa busca aí. Isso aqui não fazia parte dessa palestra hoje. Quando a Lucy me mandou isso aí, eu disse, então vou aproveitar para falar sobre isso. Porque foi muito interessante. Eu não conhecia aquilo, nem sabia por onde estava passando, mas senti uma força muito carregada, gente gritando com os outros, né? E uma coisa pesada. E ela disse, tu não sabes o que isso aqui foi. Eu não sei o nome, que eu não me lembro, ela disse, mas isso aqui foi uma coisa horrível que teve aqui, durante muito tempo. Vocês devem conhecer, quem conhece, levanta a mão. Eu só sabia que estava passando, mas não sabia por onde. E a Lucy já ficou meio branca assim, meu Deus, aqui já foi um lugar assim, assado. Mas essas pessoas, esses jovens, adultos, desencarnaram, perderam o corpo físico, porque querendo que você acredite ou não, tem pessoas que só querem acreditar na espiritualidade quando está perto de morrer. Eu sou o único espírito da família, né? A maioria ou é crente ou é católico. Então, os crentes da minha família, alguns pisaram, fizeram um monte de coisa, mas antes de morrer, levanta a mão e é salvo já. Eu aceito Jesus aqui no meu coração, pronto, diz, está salvo. Eu não sei de que está salvo, né? Se é do demônio, de que está salvo. Porque não acredito que a pessoa dizer somente que já aceitou, porque não tem que aceitar. Nós temos que ser. Porque não tem lá no mundo espiritual quem é católico, crente, quem é espírita, quem é budista, quem é ateu. Não acredito. Eu mesmo ateu, eu conheço muitos ateus aí que são muito mais caridosos do que os cristãos. Não é? Olha a dificuldade que o Papa Francisco está enfrentando. Com espíritos endurecidos, conservadores, que quer ver ele bem longe. Porque ele está fazendo coisas maravilhosas. Ele não quer usar aquilo ali, não quer sentar ali, mas está dentro a gente está aqui dentro da doutrina espírita. E tem muitos espíritas hoje, infelizmente, não sei o que se acontece aqui em Portugal. No Brasil as pessoas querem ser estrelas, mas todo mundo vai desencarnar. Olha, uma coisa a gente tem certeza, que todos nós aqui, uma hora, nós vamos ter que partir. Todos nós aqui. Não é? Todo mundo, não sei se amanhã ou depois da manhã. Alguém quer saber agora? Não, quando vai? Ninguém quer, ó. Agora você vê como é que é, né? Eu já perguntei isso uma vez na palestra. Não quero saber. Ninguém quer saber, porque ninguém quer morrer. Tem gente que diz os lábios, eu quero morrer, quero sair desse inferno, da boca para fora. Quando eu tinha um tio que ele dizia assim, eu estou esperando só a morte vir, só estou esperando, mas toda vez que eu ia na casa dele, benção tio, porque lá na minha terra, não essa que eu vivo agora, que também já é minha terra, né, Blumenau, Santa Catarina, mas eu sou nordestino, né, eu sou de Recife, uma cidade que tem 400, eu esqueci se é 480 e pouco, 490 e pouco. Eu sei que nós temos a segunda igreja mais antiga do Brasil, que faz quase 500 anos, né? Essa diferença dessa cidade para a Bahia, a Porto Seguro é de 2 anos, de 3 anos. E lá nós temos, pelo menos meus filhos não pedem a benção a ninguém. Não sei se aqui ainda pede, porque lá a gente tinha que pedir a benção e beijar. Mesmo que a mão do tio estivesse suja, tinha que beijar. Assim, beijar e pedir a benção. Antes de dormir, se não pedisse a benção, nós éramos o herege. Já fazia até algava uma praga. Então, uma certa feita, eu fui na casa dele e eu já estava cansado, né? Toda vez que chegava lá, benção tio, Deus te abençoe, mas eu estou esperando a morte me chegar. Teve um dia que eu não aguentei. Eu disse, mas o senhor já disse isso há tantos anos, tio. E a morte não vem buscar o senhor? Não vem não, eu sou tão ruim que a morte não vem buscar. Quando ele ficou doente, deu para perceber, eu não estava, já morava em Santa Catarina, mas me contaram que ele estava com medo muito grande de morrer, porque eu não sabia o que encontrar. Porque ele blasfemava muito, porque ele fazia com que as pessoas tivessem que sofrer aquele cadinho junto ao seu desânimo, a sua raiva de viver, né? E só existe uma maneira de morrermos bem, que é perdoar e se perdoar. O que mais eu escuto dos espíritos é que o perdão, ele faz uma diferença muito grande. Há pessoas que não se perdoam, não perdoam ninguém, mas quando desencarnar, tem muitos que ficam ligados aos seus despojos, seus restos mortais, fica ali, porque tem gente que fica dormindo. Eu tenho certeza que a metade da minha família que é assim, ó, eu vou dormir no seio do Senhor. A pessoa vai lá, ó, fica lá dormindo, acorda, não, vou ter que dormir de novo. E não consegue dormir porque não é para isso. Tem gente que quer dormir porque diz assim, ó, eu vou tirar férias quando eu morrer. Já escutei muita gente dizer isso, que vai tirar férias. Quando eu morrer eu quero leite e mel no céu.
Desencarna, chega lá, não tem nem leite, nem mel, tem uma cabra para ficar cuidando. Brincadeira, mas é o que acontece, porque as pessoas querem achar que a vida é muito curta. Ainda ontem eu era uma criança, era um menino, era um miúdo, e estou aqui já. É muito rápido, não perder tempo com picuinha. As pessoas morrem, desencarnam com picuinhas. Essas perguntas que eu vou mostrar para vocês agora, elas são muito interessantes, porque Allan Kardec foi muito feliz na forma do questionamento que ele fez, querendo dirimir as dúvidas, não só dele, mas como para a posteridade, como ainda o Livro dos Espíritos precisa ser estudado muito, mas muito. Em 30 e poucos anos eu ainda não compreendi o Livro dos Espíritos, porque é muita coisa. Não é uma leitura de romance, é uma leitura de estudo, de respostas. Muitas vezes as respostas estão ali, mas a pessoa tem preguiça. Eu quero ler um romance, quero ler uma coisa, não gosto de coisa assim, mas não tem nada de técnico no Livro dos Espíritos. As pessoas que criaram essa apologia do Livro dos Espíritos, que é uma coisa chata, é uma coisa técnica, não. Depende de como você lê, depende do que você pensa. Se eu já pego um livro, ou eu vou assistir alguma coisa já achando que é ruim, já tudo vai ser ruim, né? Não é isso? Tem gente que olha para a cara da comida, não sei não essa comida. A comida já não vai fazer bem. Então, essa pergunta aqui... primeiro eu queria falar sobre umbral. Então, esse umbral aí que fala que umbral esquerdo, umbral direito, umbral de baixo, umbral de cima, umbral de lado, umbral de... Olha, eu acredito muito numa coisa, que tudo evolui. Até o umbral vai ter que evoluir também. Porque senão, então, essa questão de que Deus de que a justiça existe, que a gente reencarna, então a reencarnação não faria sentido. Se as pessoas têm que ficar nesse umbral lá e não ter oportunidade, eu creio que elas têm oportunidade de vir. Ainda hoje eu falava com o Zé Lucas assim, a questão de Moçambique, né, que é triste, mas quantas pessoas não vão reencarnar lá? Pelo menos os políticos de Portugal e do Brasil. Não é verdade? Se merecerem. Se merecerem, né? Porque pode ficar aqui, ó, né, estagiando aqui no umbral. Mas aqui eles não vão melhorar. Não é verdade? Então essa questão, a morte é só uma passagem, na verdade. É uma passagem que todos nós vamos passar, querendo ou não querendo. Agora a gente pode ter uma passagem muito boa. Eu conheço pessoas que desencarnaram dormindo, achei muito bonito, foi dormir, não acordou mais. A pessoa foi lá, gelado, não sentiu dor, não sentiu nada. Aí o pessoal diz assim, a fulano teve uma morte tão bonita. Por quê? Porque a pessoa passou para o outro lado, não sentiu nada. Estava olhando esse grupinho de japoneses lá na Alemanha. Tudo ali, tudo bem educadinho, enquanto os outros estavam lá, eles lá, quietinho, comendo e tal, vivendo 85, 90 e poucos anos, e aí? Enquanto aqueles... Aí é uma preferência. Quando eles desencarnarem? Mais ou menos assim. Saudade. Saudade é algo que é uma palavra portuguesa, né? Da língua portuguesa, que não tem lugar nenhum. Você vai estudar inglês, miss you, miss, mas quer dizer tanta coisa. Agora, saudade só quer dizer uma coisa, que só quem sabe a língua portuguesa vai saber o que é saudade. Não é? São duas palavras que da nossa língua é fantástica, que eu já ouvi falar muito, que é saudade e obrigado. Não é? Tem um significado só. Não tem vários significados. Saudade é saudade. E obrigado é obrigado. E quantas pessoas desencarnam sem dizer obrigado? Ingratos com Deus, com a natureza, com o que recebeu. A gente sempre acha que o outro é mais feliz, né? Mas não é. Tem um caso para contar para vocês de um vizinho, assim, eu morava numa casa, hoje moro em apartamento lá, e nessa casa a vizinha só vivia falando da outra vizinha. Porque fulano é que é feliz. E ela tinha um negócio com fulano, mas ela não sabia. E via a pessoa sair toda hora. Só que esse casal não contou para ninguém. A mulher estava com câncer. E ela era muito vaidosa. Ela não queria que ninguém visse sair como ela saía. Ela tinha raspado a cabeça. Estava usando um lenço, depois peruca. E ela com vergonha que as vizinhas, que eram todas, desfilavam, né, para ver quem tinha, né, a melhor roupa, quem tinha... Ela estava passando um infortúnio horrível, do cranco, né? Como chamam aqui. Quando a vizinha descobriu isso, e ela desencarnou, a vizinha no velório só gritava, batia no caixão, se ajoelhava, se ralava, se jogava no chão, porque ela tinha julgado, interpretado e dado uma sentença que não era verdadeira.
enquanto ela estava invejando, achando que a mulher estava saindo muito e brigando com o marido dela, que o marido dela não saía com ela, que fulano é que era feliz porque saía todo dia. E quando ele saía de noite para socorrê-la, que ela chegou inclusive a usar aquele negócio no rins, como é que fio do sangue também? Também essas coisas todas. Então a outra achava que ela estava saindo para se divertir. Como ela saía toda e entrava no carro rápido e o marido tirava o carro, ela achando que elas não queriam que visse que ela ia sair. Olha como o ser humano é. Julga. Ah, vi aquilo. Às vezes você nem vê, é alguém que contou. Como é que você acha que vai desencarnar se você não resolver isso? Às vezes é tão simples, é só chegar para o Zé Lucas e dizer assim: perdão, José Lucas, perdão, eu fiz isso, fiz aquilo, pensei isso, pensei aquilo. Isso é tão simples, mas é tão difícil as pessoas fazerem. Por causa de quê? O que é que faz uma morte ruim? O que é que faz eu sofrer depois do desencarne? É muito básico, o orgulho. O orgulho é uma erva daninha, é um vírus da alma. Eu tive um primeiro casamento que eu contava um pouquinho hoje para o Zé Lucas, nós fomos crianças, eu tinha 17 anos, eu fui pai, a minha primeira esposa, ela tinha 14 anos, não tinha como aquilo dar certo, nós éramos duas crianças. Eu fui avô com 40 anos. E eu lembro que naquela altura lá, isso lá atrás, ó, lá atrás, não é? Era muito difícil naquela época as pessoas perdoarem. Não tem nenhum espírito aí não, viu? Eu não posso olhar de lado, não, que as pessoas ficam, né? Agora me perdi. Eu fiquei preocupado com a senhora é desencarnada não, né? É porque hoje já estou, já. Então agora eu me perdi. Onde é que eu estava mesmo? Lá na sua ex-mulher, tua primeira mulher. A primeira mulher, mas eu me perdi. Quando eu me lembrar eu falo. Eu não gosto de enganar. Mas eu vou me lembrar. Talvez eu não era para falar, né? As pessoas, eu esqueci mesmo o que eu ia falar. Então vamos lá. Vamos lá aqui, eu vou passar então, já que o Zé quer me ajudar, então vai ser o nosso controle. Aqui não há Wi-Fi, pois não? É, né? Não há Wi-Fi no umbral. Não, né? Ah, sim, aí tem que ser no dedinho, não. Então, ali dá para representar aquela figura ali, o desencarne, que às vezes a pessoa está na agonia, mas o espírito já está no colo já de um. Ali é um desencarne assim, não é? De uma pessoa que tem um ente querido esperando, tudo mais. Aqui é um desencarne que a pessoa está meio perdida aqui. Às vezes não se encontra, às vezes vem para a Terra. Porque assim, pense bem, porque eu sou uma pessoa muito científica, né? Assim, científica. Eu sou médium nas horas vagas. Quando eu passei que senti aquilo com a Lucy, tem uma explicação para isso. E o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o estudo, a experiência vai mostrando para você que se nós temos um fluido vital, vamos supor que o Zé Araújo está programado para 89 anos, 6 meses e 10 dias. Bem, eu tinha isso de fluido vital e como aconteceu com o Divaldo e outros, pode ter uma moratória maior porque a pessoa está fazendo alguma coisa que preste e que vai ajudando as pessoas. Mas aí eu vou lá fumar crack, ficar naquela zona lá, bebendo, destruindo o meu ser. Olha, eu desencarnei antes do tempo. Eu estou cheio de fluidos, de energia, o meu perispírito. Porque eu acabei com o corpo, mas aquelas energias do meu perispírito ainda ficam. Tem uma lógica então eu vou ficar perambulando por ali. Pela casa, tem gente que se mete na comida, essa comida está muito salgada, rapaz, põe mais sal aí, põe menos sal aí. E a pessoa sente um desconforto cozinhando, meu, deixa esse lá, parece que alguém falou. Quem já escutou alguém chamar o seu nome e você ir lá fora não tem ninguém? Já escutaram isso? Então são os espíritos daquela ordem que eu falei lá, da ordem dos brincalhões. Eu não vou dizer isso não, que tem gente hoje que não vai dormir, ai meu Deus. Zé Araújo falou, o meu parente vem. Por favor, vocês estão numa casa espírita. Se vocês não aprenderam isso, que ninguém vai fazer isso. Porque tem gente que assim, eu quero ser médio, eu quero ser médio. Aí chegou uma moça lá, dizia que queria ser médio. Meu, aí a gente deu um passe, que não existe passe para a pessoa virar médio. A gente deu um passe para ela ficar bem. Ela saiu da casa espírita, a primeira coisa que ela chegou em casa foi acender a luz todinha da casa. Como o marido dela é viajante, ela chamou uma pessoa, vizinha, para dormir com ela. Mas como é que uma pessoa dessa quer ser médium? O primeiro espírito que ela vê, ela vai sair correndo. Hein? Não é? É uma experiência muito diferente isso aí. Isso aí as pessoas querem. Quando as pessoas não têm as coisas, elas querem. Quando elas têm, elas não querem.
Não é? Eu, por exemplo, não gostaria de ser, porque é muita responsabilidade, as pessoas ficam esperando, expectativa. Eu não me lembro aqui o que é que eu psicografei, porque eu tenho. Mas muita gente assim, será que é meu marido? Se ele não vier, aquele cachorro, ele vai ver. Meu Deus, já está chamando. Uma mulher fez isso lá no centro. Como é que a senhora mentalizou seu marido? Eu disse, eu pensei naquele cachorro desgraçado que deixou aquele seguro tão pequeno para mim. Mas como é que o espírito vai vir desse jeito? Olha a vibração. Chamar o marido de cachorro, não deixou o seguro certo. Fez o seguro muito barato, porque a vizinha é comparação do seguro, a vizinha recebeu um seguro maior. Está na praia, compra uma casa de praia, essa que recebeu um seguro menor, fica ainda discutindo com o marido depois de desencarnar. Agora imagine esse ser desencarnado. Não é? Como é que não fica no mundo espiritual? Então vamos lá. Então, aquelas perguntas que eu falei para vocês, principalmente essa daqui, a questão 149 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, porque isso aqui é um tema, a alma após a morte, que é praticamente o tema da nossa palestrinha de hoje. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isso é o básico, ele volta a ser espírito. Por mais que ele seja apegado, como eu falei para vocês ou não, a condição dele é espiritual. Ele pode se sentir pesado, não conseguir abrir a porta, porque isso tudo é uma questão do grau espiritual. Mas ele é espírito. Ele só não se comporta como espírito porque está apegado à matéria. Aqui, ó, o pensamento, a linha do pensamento. Ele não quer ter morrido, então ele nem se apercebe, nem se percebe. Por quê? Mas ele é espírito, não deixa de ser espírito, não. Ninguém está vendo ele. Isso aborrece esses espíritos, sabia? Porque eles não conseguem, fala com a pessoa não escuta. Aí quando pega uma criança como eu, que tinha 7, 8, 9 anos, 6 anos, minha mãe fala que aí o espírito assim, chame sua mãe, eu ia lá chamar. Quando minha mãe chegava, questão de segundos, não tinha ninguém, minha mãe, você está me fazendo de palhaço, não quer dizer, eu tenho que fazer, mas falava comigo. Mas a maioria das vezes ele fala com pessoas que ninguém vê, né? Tem gente que tem bebezinho e o bebezinho não quer ir pro colo da pessoa e a pessoa vá para e o bebê... Às vezes o bebezinho está vendo um espírito, mas as pessoas pela condição social da educação, não sei que educação é essa, força a criança a ir pro colo, que a criança está berrando, chorando. Já viram casos assim? Já levanta a mão quem viu aí. Eu já, das minhas netas. Então, mas aí não, você tem que ir. Isso para mim não é uma coisa correta. Isso é uma coisa antiga que se criaram que tem que ir. Não é? Como quando a Débora, minha filha, que é a Catarininha lá, tem 20 anos, ela estava pequenininha aqui, o meu irmão que fuma, que só com aquela mão fedendo cigarro, vinha pegar nela e disse, não, ela não vai pegar não, vai lavar as mãos. Todo mundo achava que eu era um mal educado. Não é mal educado. Vai lavar as mãos, porque tu vai contaminar ela de cigarro. E ele estava tão pesado que minha filha fazia assim quando via ele. Ela se encolhia toda, eu digo, deve ter uns espíritos aí. Que anda com meu irmão, porque meu irmão na época chamava eles, convidava eles, né? Porque nós convidamos as pessoas. É uma questão de sintonia, não é? Nós sintonizamos. O lugar onde nós ficamos é impregnado do que nós pensamos. A cadeira, a escrivaninha, o computador, o banheiro, sei lá onde fica mal tempo, né? Está impregnado da tua energia. Se tua energia é boa, pensamentos bons, quando tu entrar vai se sentir bem. Se a energia não está legal, tu vai ficar assim, ó. Eu acho que eu estou com sono atrasado. Meu Deus, que sono atrasado é esse? Que todo dia tu vai dormir de manhã, de tarde, de noite? Então eu devo estar com depressão. Meu Deus, que depressão é essa? Que só dá sono? Não dá tristeza, não dá nada, só dá sono? E se for um encosto? Ninguém gosta desse nome de encosto. Encosto não existe. Botaram esse nome que a pessoa está encostada, o espírito está lá assim encostado. Mas não existe isso. Não é? Como esse negócio de incorporar. O espírito não entra em ninguém. Não. O espírito não pode. Aqui não cabe 2 espíritos. Cabe só um. O que acontece é que o espírito tem... É lógico que os médios mais ostensivos vai sentir aqueles que já morreram com mais intensidade, que inclusive se chama a mediunidade mais ostensiva, né? Aquela que vem a flor da pele, que a pessoa sente mais forte, e aqueles que são mais semi-conscientes, existe aqueles que são mais conscientes, isso vai existir. Agora, na questão 150, é bem interessante aqui, porque Allan Kardec ainda volta assim, ó, a alma conserva a sua individualidade após a morte, porque ele faz na 150, 151 e 152, porque no século XIX existia um movimento, não só iluminismo, mas existia um movimento que já estava desde a igreja anglicana, como a que rompeu com a católica, etc. Existia um movimento naquela época que queria pregar que nós íamos para o todo universal.
Era uma corrente que já tinha naquela época, de dizer que, vamos supor que a gente desencarnar agora, todo mundo vai se juntar no mesmo bolo. A gente não tinha individualidade. Panteísmo. Isso, o panteísmo, exatamente. Muito obrigado, Zé Lucas. O panteísmo estava sendo plantado. Então, Kardec, querendo tirar todas as dúvidas, um questionador nato, um homem assim que veio, fez as perguntas certas, então é por isso que é um dos motivos que ele perguntou isso. Se nós perdíamos a nossa individualidade após desencarnarmos. E a resposta é muito interessante, porque ele fala, a alma conserva, sim, a alma conserva, não a perde, jamais. O que seria ele se não a conservasse? O que é que nós seríamos? Então, para que a gente está aqui? Para que passar por tudo isso? Olha que lógica os espíritos trazem. Porque para que essa dificuldade toda, se a gente sabe que vai se juntar, então vamos fazer tudo, né? Vamos fazer tudo de certo, de errado, de qualquer coisa. Não faria sentido. Tá? Então, é por isso que os panteístas se tornavam uma pessoa muito materialista. Foi daí também, eu acredito eu, que nasceu várias vertentes do materialismo, que culminou em cientistas mais frios, mais materialistas, acreditando muito na exatidão das coisas que eu posso tocar, pegar, ver, sentir, não é? Do que numa coisa subjetiva que eu não tinha como tocar. E aqui eu quero já pular aqui, a 150b, ela fala assim, a alma não leva nada deste mundo, nada. Por que vai levar daqui se não dá para carregar? Alguém já viu alguém botar... Eu já vi pessoas da família da minha avó, que eu tenho um Araújo que é português, né? Da minha avó, tem o Mendonça, que é espanhol, né? Tem descendência espanhola. E a minha avó, par de mãe, era Mendes Mendonça, 2 vezes espanhol. Porque a minha bisavó, tataravó, era índia. Era uma pessoa espanhola, roubou a minha avó índia. Ela botava o ouvido no chão para escutar se a tribo vinha atrás dela. Então eu sou descendente, essa minha mediunidade é indígena e africana ainda. Porque eu tenho pela parte do meu pai, uma parte africana é uma mistura danada de raça. Né? Acho que eu sou um raçudo. Né? E tudo isso vai impregnar em quê? Em nada. Isso vai ser uma coisa congênita, mas não vai influenciar muito. Influencia em algumas coisas. Porque o espírito é aqui dentro, o corpo é outro. Lógico, eu queria ser loirão, dos olhos azuis, 1,95 m, né? Mas já se foi, talvez foi alguma vida que eu tive, né? Aí tive que vir baixinho, feio, barbudo, né? Não é isso? Nascer pobre, passar dificuldade, não poder estudar, tudo isso fazia parte. Agora, quando eu desencarnar, em vez de eu desencarnar agradecido, se eu for assim, ficar toda hora reclamando, como meu irmão mais velho, a gente passou. O cara, né, vive bem, é praticamente rico, ainda fica se lembrando daquilo, eu vou estar lembrando. Mas você carrega o que você quiser para a morte. Porque a morte não existe, o espiritismo matou a morte. Não é? E na questão 151, o que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal? Lembra do bolo que eu falei para vocês? É isso aí, é o todo universal. Todo mundo vai para o todo do fluido cósmico universal, que é o FCU, que fala tanto, que veio... Aí nós temos ali as perguntas que tem um princípio inteligente, que vem dessa matéria, mas uma matéria mais quintessenciada, né, que é uma matéria mais vaporosa. Para saber a divisão disso, ó, chega em casa, põe uma pedra de gelo, uma panela, liga o fogo. Você vai ver os 3 estados, lógico, isso é só uma... Você vai ver, quando o gelo derrete, o gelo é o corpo físico, a água seria o corpo espiritual, e aquela fumacinha é o espírito. Para chegar na condição de fumacinha, que é o que está dizendo essa resposta ali, depende da gente aí, o tempo que vai levar. A gente tem que estagiar até purificar todas as nossas mazelas de outras vidas que nós fizemos com outras pessoas, aí a gente está livre do planeta Terra. Muitos espíritos voltam, como o Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, por misericórdia, por bondade, para servir, para serem missionários. Não é? Há várias maneiras de servir. As pessoas, quando entram na casa espírita, ou elas não querem nada com nada, ou elas querem o quê? Eu quero trabalhar no pasto, na mediúnica, quero trabalhar ali. Aí se sente mal na casa espírita porque alguém diz assim, você tem que ir. Eu lembro que Divaldo, naquela época, não sei, hoje em dia, na Mansão do Caminho, as pessoas passavam 1 ano para abrir uma janela lá. Não era uma técnica que ele usava na época, junto com como é o nome dele, que desencarnou muito antes, isso, com o Nilson. Para ver, testar também, e se a pessoa estava querendo aquilo mesmo. Porque se a pessoa, ao longo de 1 ano, dissesse revoltada porque não ia abrir a janela ou fazer uma coisa, aquela pessoa não serviria para ficar ali. Não é?
O espiritismo não é lugar de fazer sucesso e lugar de querer ser. Não, o espiritismo é lugar de nos irmanarmos, de nos ajudarmos, de nos cuidarmos. A palavra é nos cuidarmos. Uns cuidam dos outros. Aqueles que já estão melhorzinho cuidam daqueles que não estão bem bom agora. Melhorou, agora eu vou cuidar daqueles que vão chegando e a gente vai se cuidando. Esse é o papel da casa espírita. E principalmente de uma coisa que não pode abrir mão: o conhecimento. Evoluir através de saber por que eu estou aqui. Qual é o meu papel aqui? Na sociedade, na minha família, com a minha casa, com meus amigos, com meus vizinhos. Qual é o exemplo que eu dou? Porque as palavras, elas morrem. As pessoas não se modificam ou não vão seguir o seu conselho pelo que você fala, e sim pelo que você faz. Eu já participei, hoje em dia eu não vou muito porque a mediunidade, às vezes no velório eu não me sinto muito bem, não é? Mas eu nunca vou esquecer de alguns velórios que eu escutei as pessoas assim, ó, bem baixinho. Desgraçado, já foi tarde. Porque essas pessoas conheciam o morto, não é? Enquanto os filhos, os netos, muitas vezes não conhecem quem foram os pais. Eu acho a decrepitude, a velhice, uma coisa fantástica, embora eu não quero ficar velho. Vou fazer 11 plásticas. Não estou brincando. Mas eu acho lindo, por quê? Porque quando nós olhamos para eu já fiz muita visita em asilo, no leprosário, etc. Mas houve uma época, uma altura, que a gente ia muito para visitar os asilos, os velhinhos. Aí você vê aquele velhinho, cabecinha branca, com a bengalinha. Aí veja que coisa maravilhosa Papai do Céu faz, a espiritualidade. A gente sente esse sentimento de pena, esse sentimento dali, a gente está passando fluidos para uma pessoa que a gente não sabe quem foi. Hoje está velhinha, com cacetinho, mas foi uma coisa ruim. Maltratava as pessoas, né? Batia na mãe, pá, pá, pá. Assim, mas agora está recebendo carinho dentro do asilo. Isso modifica. Não é tarde para ninguém aqui se modificar. Para dizer assim, às vezes a gente tem que colocar um medo na gente. Meu Deus, depois da palestra do Zé, olha, eu vou melhorar, senão eu vou desencarnar, vou direto para aquele umbral lá. Infelizmente tem gente que tem que ser pelo medo. Eu vivi para poder tirar o demônio do meu couro lá acho que eu já contei isso aqui uma vez, na cidade de Olinda, num bairro chamado Rio Doce. A minha mãe mandou para lá porque ninguém tirava o demônio do meu couro. Então, como minha tia era protestando daquela fervorosa, disse, não, ele vai para a igreja. E tanto que eu virei praticamente um crente, né? Eu sei 36 salmos de cabeça. Cada hino bonito. Eu sei aquele que é o mais clássico, né? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, nos desse mundo e por aí vai. Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sua onipotente descansará direito, meu Deus, ele é meu Senhor. O Salmo 23. Então, mas aquilo ali não tirava o demônio, porque eu continuava vendo os espíritos. Eu vi a mãe do pastor fez, meu filho, ele precisa cuidar do irmão dele. Era pastor, estava na igreja, mas o irmão estava abandonado. Aí eu fui falar um negócio, aí a mãe dele, mas não fale não, porque ele vai lhe expulsar daqui. Eu digo, e eu querendo dizer, porque para mim não era o espírito, para mim era a mãe dele, estava conversando com ele. Eu digo, mas como é que homem mais ruim, nem dá atenção à mãe dele? 11 aninhos. Que pastor ruim é esse? Um dia ele fez um estudo com a gente e eu disse assim, posso falar, pastor? Pode. Olha, Adão e Eva matou Caim, matou Abel. E como é que Caim teve essa família se não tinha mais mulher? Rapaz, ele ficou doido, o homem. Me expulsou, não pude ficar. Que era alguma coisa do soldadinho do rei, né? A gente fazia parte. Então aí não deu, aí não pude. Eu já tinha sido expulso com 7 anos da comunhão, né? A catequese que vocês chamam aqui? Porque disseram que eu tinha um demônio, né? Porque hoje em dia é síndrome de Down. Na minha época, não sei, aqui em Portugal, chamava de mongoloides. Quem já ouviu isso aqui? Tá traindo a idade, eu ouvi falar. Mas é assim, ó, era mongoloides. E aí eu perguntei pro padre, Santo Padre, que tinha que chamar ele de Santo Padre. Santo Padre, por que aquelas crianças estão ali? Aí eles, por causa dos pecados dos pais deles. Eu digo, mas o senhor não falou semana passada que Cristo tirou como Cordeiro de Deus os pecados? E o padre já bateu na minha cabeça e disse, você não serve. Então foi muito bom, senão não estaria na doutrina espírita. Tive que ser expulso da igreja católica, dos crentes, ser ateu, para depois realmente tentar me tornar espírita. Não é? Mas vocês não precisam passar por isso. Vocês têm hoje uma oportunidade maravilhosa, que é estar aqui.
nos escutando, os palestrantes que chegam, né? Uns sabem pouco, como eu estou aqui, outros vêm aqui e sabem mais, uns cativam mais, cativam menos. Não é importante você gostar ou não da pessoa que está aqui falando. O importante é a mensagem verdadeira que o Espiritismo trouxe. E é verdade, o Espiritismo matou a morte. Porque sempre as pessoas temiam muito, como temem até hoje, porque tem gente que diz que não tem medo de morrer. Eu conheço pessoas que eram espíritas, a gente está com uma trabalhadora da nossa casa lá, que é a Guilmar, que está com cancro, né, com câncer, e abriram ela e fecharam, porque está cheia de metástase, né, fecharam. Agora, a gente está dando força, fé para ela, coragem. Tem um motivo para isso. Tem um motivo. Teve pessoas lá no CIU que chegou com cancro, não eram nem espíritas católicos, ficaram curados das metástases no pulmão, tal. Merecimento da pessoa. Não é? Quando as pessoas dizem assim, o médium fulano de tal. Não, uma pessoa, médium qualquer bêbado da esquina pode ser. Qualquer pessoa pode ser, ter uma mediunidade, que eu digo assim, que já nasceu com isso, né, organicamente presente, pode ser. Agora a índole dela, o que ela quer, o caminho, a missão, a decisão é dela. Todo dia a gente faz uma escolha ao sair de casa, se a gente vai fazer a coisa boa, a coisa errada, a coisa certa, a gente decide. Mas o que eu aprendi nesses anos com o Espiritismo, que só tem um caminho. É o caminho que Jesus ensinou. Se a gente for ler o que é o Espiritismo, é sensacional a paciência de Kardec com aquele homem que vem ficar contra e querer provar alguma coisa. Olha, outra pessoa ficaria... Leia o que é o Espiritismo e me fale depois se vocês teriam aquela pachorra, aquela paciência de responder tudo aquele homem com educação. Que é isso? Essa é outra caridade. Amor não é só o amor de abraçar, de dar carinho, de perdoar, mas é o amor da caridade moral, como fala a irmã Rosária no seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ela fala sobre a caridade material e a caridade moral. A caridade material é muito fácil. A gente compra um ranchinho, um saco de compras vai ali, alivia a consciência, dou para aquela pessoa ali que está passando necessidade. Ai, como eu sou boa, como eu sou bom. Né? Agora, e a paciência com aquele ente querido que vive dentro de casa, nos aborrecendo, aquele que a gente não tem paciência. A gente tem paciência com o vizinho, com os estranhos, mas com os de casa a gente parece que não sei o que acontece. É o contrário, as pessoas lá fora, pisou no meu pé, não tem problema, não é? Estava precisando dessa pisadinha. Eu chego em casa, primeira coisa que o meu irmão diz assim, estás bem? Nem fala comigo hoje. Mas eu não sei por que os estranhos merecem mais consideração e os de casa merecem menos consideração. Eu não sei onde que tiraram isso. E a maioria das pessoas fazem isso. Os estranhos também merecem consideração, mas os de casa não merecem, então por quê? Aí tem gente que faz assim, uma pessoa lá da casa fez assim, sabe o que é, Zé? Eu digo, não sei, me explique. É porque os de casa são tudo nossos inimigos. Não faz sentido. E quando uma pessoa tem um obsessor, sabe o que ela diz? Nem explica, o médico não explica, ninguém explica, ela faz assim, já sei porque eu tenho um obsessor. É porque deve ser seu Manuel que era meu inimigo. Porque eu li um trecho no Espiritismo que a cobra mata a cobra, mas não tira o veneno. Quer dizer, interpretou tudo errado. Não é isso que quis dizer, né? Que é do duelo. Isso é um capítulo que tem sobre o duelo, né? Que é morto a cobra, mas quer dizer o seguinte, que não adianta você matar uma pessoa, achou que agora acabou a pessoa. Vai vir várias vidas para você. Olha, a morte é uma passagem. Vocês já viram aqueles que são os cianeses? Eu já acompanhei tantos casos, mas em outros lugares, não é só aquele. Os primeiros foram aqueles lá, né? Que chamou de cianeses, né? Mas vários casos que são pessoas de personalidade diferente, num corpo só, dividindo assim, um tronco, um braço para cada uma, né? Uma cabeça para cada uma, mas é obrigado a dividir o restante. E cada uma com a personalidade. São inimigos, Ninguém é obrigado a gostar das coisas que o outro gosta, mas nós somos obrigados a nos amarmos, a nos aturarmos, a nos respeitarmos. Isso é evolução. Se colocar no lugar do outro. Poxa, se fosse comigo. Não é? Mas, vamos seguir aqui.
Então aqui nós trouxemos a 152, que é uma continuidade, né? Que Allan Kardec pergunta que a prova que podemos ter da individualidade da alma após a morte. Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes, porque Kardec obtinha muitas comunicações de vários lugares da Europa, várias comprovações. Imaginem vocês quando vem uma comprovação. Mas como não? Uma comprovação de uma pessoa que eu mesmo não posso nem dizer que não existe, porque como médium há pessoas de outros lugares, de outros países, se comunicando em outras línguas, comprovando que aquilo existe. E aí, onde é que está isso? Os espíritos aqui estão sendo sinceros com Kardec. A única maneira é essa, que hoje ainda existe, desde que começou as psicografias, as psicofonias, e antes disso, as pessoas tinham que ter fé quando se deitavam ao circo, se jogavam naquelas feras. Ó, que fé, né? Quem é que tem coragem de fazer isso? Vamos colocar o circo aqui cheio de leões. 100 metros quadrados. Eu fiquei fazendo umas contas, digo, pô, 100 metros quadrados, então uma mansão no céu é muito cara. E há quem pague, sim. Pacientes terminais, pessoas que estão lá, querem levantar, eles pagam. Esse comentário de Kardec eu acho muito importante aqui, esse pedacinho aqui. Kardec faz um comentário aqui, após a 152. Os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estarão errados. Se por isso entenderem que ela perde a sua individualidade, como uma gota de água que caísse no oceano, estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto de seres incorpóreos de cada alma, o espírito é um elemento. Por exemplo, nós nesse momento aqui, eu já sei a descrição dessas outras perguntas, que ele vai comparar nós outros que estamos aqui, nós somos uma assembleia, porque nós estamos aqui juntos. Aqui são várias gotas de água que aqui juntando, nós somos uma assembleia nesse momento, de espíritos encarnados e de desencarnados. Mas ao momento que nós formos cada um para o seu lar, houve uma altura que a mulher queria fazer a oração em conjunto, tudo em conjunto. Eu disse, espera aí, mas nós vamos morrer junto? Eu mostrei para ela que o evangelho no lar a gente faz junto, agora a oração, a prece, cada um tem que fazer a sua. Porque veja bem, cria um condicionamento tão grande que só queria rezar se fosse junto. E no dia que eu desencarnar, vai ter que me chamar para vir lá, me ajoelhar junto, ou fazer lá a prece junto? Não, a nossa responsabilidade é individual. O amor, sim, é o que nos une. A amizade, a ternura, isso tudo tem que ser em conjunto. Não é? Então, para encerrarmos, eu trouxe essa imagem aqui. Isso aqui é lá do filme Nosso Lar, né? Uma imagem que ficou do filme. Mas não quer dizer que é assim, mas nós vamos para onde nós e como fizermos da nossa vida. Se chegou agora numa altura, seja com 60, 70, 80 aqui, e que nós não despertamos para que nós não vamos ficar para a semente, nunca é tarde. Hoje pode ser, para mim, teve uma hora que eu tive que encontrar, ou o espiritismo me encontrar, né? Mas não precisa ser no espiritismo. Precisa ser primeiro dentro de você. O espiritismo é um grande instrumento de evolução, de conhecimento, de trazer informações sobre o mundo espiritual, sobre o que nos espera. Mas o que nos espera vai depender de cada um de nós, como nós encararmos a nós mesmos, né? No espelho da alma, não no espelho para ver vaidade, para ver, não, no espelho da alma. A beleza mais importante é a beleza interior. 3 coisas que fazem a diferença, que fez na minha vida pelo menos. O perdão e o auto-perdão. Não fazer com ninguém aquilo que eu não quero que faça comigo. E não julgar quem quer que seja. Não importa a situação, não importa o que ele diga. Isso é uma lei que eu coloquei lá dentro do CEIU. Não importa. Eu me lembro muito que Jesus disse àquela Maria Madalena, que é aquela metáfora do Evangelho, que ele diz assim, atire a primeira pedra aquele que não tiver nada para se arrepender, ou que usar aquela palavra pecado depois, né? Mas que não é do aramaico, lá.
do dialeto antigo lá, do hebraico, não existe essa palavra pecado. Pecado foi criado pela igreja depois católica, apostólica romana, no concílio, se eu não me engano, não foi o concílio de Nicéia, foi um concílio muito bem anterior, um dos primeiros concílios, que adquiriram a palavra pecado, que no português é pecado, mas em outras línguas tem um outro nome. Mas na verdade é aqueles que não tivessem nada a se arrepender, que tivessem puros. Isso é uma metáfora muito grande, isso é um símbolo para nos mostrar que nós não devemos julgar quem quer que seja. Aqueles que parecem que estão pior do que nós podem ter um desencarne melhor do que aqueles. E a gente fica ainda no mundo espiritual como muitos espíritas e pessoas que eram palestrantes ou pessoas que eram pastores, ficar decepcionado no mundo espiritual. Como Jó, né? Jó. Aquele lá que diz assim, eu quero... que existia um abismo entre aquele senhor e Jó, que eu esqueci o nome dele lá, é um fato bíblico. Que ele volte lá para dizer que a vida continua. Ninguém vai acreditar. Isso é bíblico, está vendo? Você que já tinha a questão da morte ali na Bíblia. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Se hoje alguém vier aqui psicografar, por que não vem, eu acredito? Porque é espontâneo. Portugal, eu psicografo porque ele fala assim dentro do carro para mim, você não é obrigado a nada, vamos colocar umas folhinhas. Aí parece que a coisa flui. Lá as pessoas já me olham assim, vai psicografar, seu desgraçado. Aí, como é que eu vou fazer o negócio se não vai ser bom, né? Porque o espírito, ele, muitas vezes, ele não pode, não deve, não quer psicografar. Ou não tem sintonia com o médium também. A psicografia tem que ser uma coisa espontânea. Ele nunca falou para mim. Eu só conhecia o espírito, né? Que é que vinha, com aqueles poemas, aquelas crônicas maravilhosas, né? Que é o espírito... Não, o poeta alegre. Olha só. Mas ele se manifestou na hora certa. Com uma história de um lugar que eu nunca sei, nem sabia que existia. Isso se chama as comprovações que os espíritos estão à nossa espreita, todo lado aqui. Eu sou um espírito, eu posso ser um poeta alegre e quero fazer umas cosquinhas no Zé Luca. O Zé Luca vai assim, hoje eu não estou para nada. E eu... E ele... hoje eu não quero nada. E eu... O poeta alegre pode fazer isso nele. Como espíritos dos nossos familiares estão ali para nos alegrar, para dar uma motivação. Vamos lá! E a gente está assim, se calhar eu acho que eu não quero nada com nada. Mas é uma escolha sua. Mas eu não tenho força, Zé. Rapaz, se não for o dia da casa espírita, às vezes as pessoas não querem vir para cá, quando vêm para cá, que bom que eu vim, né? Mas até vir para cá às vezes não é uma força, porque tem que vir, parece que chega um parente, alguma coisa, não sei se eu vá, hoje eu não estou me sentindo bem. Tudo isso é para atrasar a marcha. Espero que eu possa ter passado algum recadinho para vocês, né? Tá certo? E da morte não tem muito o que falar, porque eu não morri ainda. Mas já vi muita gente que já morreu, viu? Com certeza, tá certo? Já vi, né? E deixo-lhes ali um grande abraço de Blumenau, Santa Catarina, né? De todos que fazem parte lá do CEI e do CEAM. E é um prazer sempre muito grande estar aqui, a energia muito boa aqui de todos vocês. Eu me sinto em casa quando venho a Portugal, né? Fui apertar lá a mão do Fernando Pessoa, lá da estátua, lá. A Lucy me levou lá para apertar a mão dele, né? Não é? E é isso, dizer para vocês que a morte não existe, a gente só passa para um outro estágio.